nada mais justo do que uma pergunta falando a língua do técnico, tá? Nada mais justo do que isso aí. Eu quero saber de você, quantos satélites vão ser usados para a migração da banda C para a banda KU? Que tem muita gente que perguntou. E aí teve gente assim, teve gente que até criticou, disse, ô, senhor Neri, a Sky não foi escolhido, fulano não escolheu, ciclano não escolheu, Betão não escolheu. Então hoje você sabe quantos satélites vai fazer parte dessa migração da banda C para a banda KU, ô Ivan? Olá, Neri. Eu vou pedir a permissão aqui, né, até para poder responder essa pergunta. Uma pergunta muito boa, né? Gerou muita dúvida. A gente viu uma reportagem, depois outra. Então, eu vou pedir a permissão para a gente dividir em dois mercados, né, em dois negócios, para que a gente consiga entender um pouco essa questão dos dois satélites. A gente vai dividir nos beneficiários do cadastro único. Os beneficiários do cadastro único vão ser de 8 a 10 milhões e meio de beneficiários de programas do governo que vão ser elegíveis a receber o kit antena, LNB, cabo, decodificador e a instalação. De 8 milhões a 10 milhões e meio de beneficiários, estou só repetindo para a gente consolidar bem. Vão receber esse kit na casa, né? E vão receber esse kit instalado. Essa necessidade de doação desse kit, ela vem da necessidade de utilizar a faixa do 5G, que utilizando essa faixa do 5G, como a gente sabe aqui, eu vou falar bem básico também, porque tem aqui, a gente tem bastante instaladores super experientes, mas a gente também pode ter aqui no grupo alguém que saiba um pouco menos, então eu vou pedir a permissão para falar um pouco básico, tá? Então, com o 5G, a gente sabe que vai interferir nas parabólicas. No momento que a torre do 5G for ativada na cidade, a parabólica para de funcionar. Então, por isso que vai ter que ter toda essa migração aí, que o Reinaldo falou, de 18 a 20 milhões de antenas, que vão ter que ser migradas para a banda KU, porque migrando para a banda KU, não vai ter a interferência do 5G. E essa decisão a gente acompanhou na imprensa, foi tomada. Só que quando a gente tem esse de 8 milhões a 10 milhões e meio, é dinheiro público que vai ser pago para poder doar esses kits com instalação para esses beneficiários. Por ter dinheiro público envolvido, você tem uma política pública, então ela é regulada pelo Tribunal de Contas, regulada pela Anatel, pelo Ministério das Telecomunicações, então você tem todo um controle. E aí todas essas decisões estão sendo tomadas pelo GAISP, que é um grupo que tem aí o Ministério das Telecomunicações, Anatel, emissoras de TV, as empresas que adquiriram os lotes para poder operar, que são as grandes operadoras de telefonia que compraram, né, esses lotes, e que nesse grupo é decidido as regras, principalmente para essa política pública dos 8 a 10 milhões e meio, que é uma coisa. Então, para esse público que vão ganhar esses kits instalados, que são os beneficiários, não todos os beneficiários, tá? Foi feito uma análise e foi definido de 8 a 10 milhões e meio. Tem muito mais beneficiários, bem mais do que 8 a 10 milhões e meio. E uma das exigências para que esse beneficiário ganhe esse kit é que ele tenha uma banda C, que ele tenha uma parabólica. E, obviamente, a gente sabe que aqui a turma é bastante experiente, sabe que não é simples não é simplesmente assim fácil, né, você dizer assim, esse beneficiário aqui tem uma parabólica. Então, foi feito um estudo, esse CEP aqui é um CEP um pouco mais rural, um pouco mais distante, então a gente considera que esse cadastro aqui de 8 a 10 milhões e meio são beneficiários aí que vão precisar ter esse kit. Porém, quando for ser executada essa instalação, está sendo discutido como realmente validar que esse beneficiário realmente tem uma parabólica, porque o intuito do dinheiro público é exatamente garantir que esse beneficiário realmente tem uma parabólica. Diante disso, quando o GAISP decidiu, é uma decisão legal, né, que toda essa turma de 8 milhões a 10,5
a antena vai ser apontada para o satélite 70W da Star One Embratel. Por quê? Porque é uma política pública decidida pela Anatel, pelo Ministério, e o Ministério e a Anatel decidiu que esse vai ser o satélite para esse grupo, de 8 a 10 milhões e meio. Só que a gente tem mercado, que é o que vocês vão vender, vão instalar, que são os 10 milhões a mais, os 12 milhões a mais, que eles vão ter que comprar. Só que quando você vai para mercado, aí é privado. Então, assim, aí como é que funciona? As emissoras de TV, elas contratam o satélite, elas pagam um valor por mês às emissoras de satélite, às operadoras de satélite, para que elas possam subir o canal. Então, é uma contratação de uma empresa privada, que é a emissora de TV, contratando de outra empresa privada. Então, nesse momento, as emissoras elas têm a liberdade para esse lote fora dessa política pública que é mercado, de também ter outros satélites. Ela pode ter para esse grupo aqui de clientes, porque foge da política pública. Considerando isso, está definido que já tem o satélite da Star One para política pública e as emissoras podem ter, já definiu, né, já escolheu o satélite da Sky, que a gente viu a propaganda, e o satélite da Sky é um satélite elegível para mercado, como pode ter também outros satélites. Então, eu acredito assim que, não sei se ficou muito claro, Neri, Marco, se respondeu bem para vocês, então a gente tem o satélite definido e o da Sky também definido, que a gente vai poder também apontar, e pode ser que tenha outro também, isso é uma definição das emissoras, tá? As emissoras de TV, elas já escolheram o satélite da Sky e elas têm como empresa privada esse direito para mercado privado, né? Que aí é o que a gente vai vender e compra e venda. Ô, Ivan, nós temos, o Marco Antenas tem uma pergunta. Ô, Marcão, sinta-se à vontade, meu irmão. Veja bem, Ivan, eu ia até te fazer essa pergunta, né? Quais são os critérios que foram utilizados para fazer a escolha do 70W, que é da operadora da Claro, e o 43W, que é da Sky? Quais foram esses critérios? Mas você acabou respondendo aí, praticamente antes mesmo da pergunta, né? Mas, se quiser acrescentar um detalhezinhos aí, pequenos, por caso da escolha, né? Sobre o 70W, e deixou em aberto o 43W. Marcão, boa pergunta. As emissoras, né? As emissoras de TV, elas recomendaram para o GAISP 2 satélites. O satélite da Star One, que elas escolheram o Embratel, e o satélite da Sky. Então, essa foi as emissoras, juntamente com a sua associação, sentaram, discutiram, disseram: a gente quer esses 2 satélites, tanto para a política pública como para mercado. E o GAISP, tecnicamente, ele tomou a decisão de, para a política pública, escolher o 70W. De uma forma bem sincera, como essa foi uma decisão interna e eu não participo do GAISP, eu não tenho uma profundidade, assim, eu não gostaria de responder algo realmente que eu não tenho certeza. Então, essa é uma pergunta que eu não sei assim afirmar qual que foi realmente o ponto de decisão, né? Então, assim, o porquê só um, por que não 2 para a política pública? Então, Marcão, essa realmente é uma pergunta que esse grupo aí do GAISP, o qual eu não participo, né, eles tomaram essa decisão realmente. A gente vê na imprensa que teve alguns detalhes, mas eu não gostaria de afirmar, porque realmente eu não tenho esse conhecimento profundo para fazer uma afirmação. Tá ótimo, entendi. Perfeito a sua resposta aí, sim. Acho que a gente, quanto mais conhecimento passar, melhor, né? Mas são vários critérios que foram passados aí para a escolha. Obrigado aí pela resposta, viu, Ivan?